Finalmente, minha gente, estamos aqui falando da terceira temporada do nosso Mini Slime. E eu posso dizer que está bem legal, principalmente porque, né, pela abertura já parece que vai ser uma coisa bem maneira. Inclusive dá pra dizer que esse episódio foi basicamente o alicerce pra basicamente um pouco mais da metade dessa terceira temporada. Então, já que é assim, fique aí, se inscreve, dê um like e acompanhe junto comigo todas essas loucuras e coisas legais que aconteceram nessa terceira temporada da nossa moeba preferida. Sem mais delongas, vamos à situação. O episódio começa basicamente com o Benimaru chegando lá de Eurazânia, depois de toda aquela guerra que aconteceu contra o exército do Clayman, basicamente dizendo que delegou o resto da situação e da organização aos 3 guerreiros bestiais. E bem, como a gente bem sabe, isso lembra um pouco o Rimuru, porque na maioria das vezes ele só joga o trabalho pras outras pessoas e ele fica no bem bom. Inclusive o Rimuru questiona o Benimaru sobre ter voltado em questão dos prisioneiros não se rebelarem, pois eles poderiam fazer isso caso alguém virasse as costas. E aí o Benimaru só diz que deu uma bela explicação, muito motivacional para eles. Ou seja, se mexeu, saiu de perto, não fez o que mandou, é cova. E inclusive ele menciona também que muitos pessoais do povo das feras estão vindo pra morar em Tempest de verdade, porque no fim das contas a capital de Eurazânia foi completamente destruída pela Milin, o que significa que alguns querem realmente morar aí, já que não tem muito onde morar. E nesse papo todo, basicamente eles vão comentando sobre toda a situação dos caras que eles capturaram do Clayman pra reconstruir Eurazânia, e também do povo fera que vai morar agora em Tempest. E tipo assim, o Rimuru para pra pensar, caralho, mano, pessoalzinho bom de trabalho, faz as coisas mesmo sem eu mandar. Apesar de que isso me deixa meio inútil na fila do pão, né? Mas tá bom, a gente aguenta. Então dessa forma algum tempo se passa, onde basicamente mostra o Diablo trazendo para o Rimuru o dinheiro da reparação que eles conseguiriam de Falmouth, que foi o que foi pedido para conseguir, né, a paz entre esses dois reinos. Mas né, é só um esquema para uma guerra civil. E bem, esse dinheiro, que vale muito dinheiro, basicamente saiu diretamente da conta do próprio rei, porque o reino em si não tinha tanto dinheiro desse jeito não. Então no fim das contas se enfraqueceu o antigo rei, assim fazendo com que por causa do acordo, o novo rei tenha muitos problemas e dívidas e por aí vai. Mas isso é justamente bom para poder fazer com que a guerra civil exploda do jeito que o Diablo quer. E bem, em resumo, é basicamente o plano perfeito, porque no fim das contas o antigo rei abdica, vai pro território onde tá o Yon, aí eles podem proteger esse antigo rei, aí depois dessa guerra toda o Yon pode virar rei e blá blá blá. Mas eis que o Diablo menciona que a Igreja Sagrada Ocidental estava tentando se comunicar com o arcebispo lá que o Rimuru não matou naquela guerra toda, onde basicamente eles dizem que podem ser uma oportunidade interessante para se comunicar com a Igreja Sagrada Ocidental, até porque eles odeiam tanto o Rimuru quanto o Veldora e todas essas paradas aí. Apesar de que, como visto no episódio anterior da conversa da Luminous com a Hinata, faz sentido. Inclusive eu posso não ter feito vídeo do último episódio de Slime, mas meus amigos, o tanto que eu não ri vendo a Hinata falando que conseguia bater de frente com o Veldora é sacanagem. Aí o Rimuru só dá uma bola de cristal pro Diablo, dizendo que eles mandariam uma mensagem a partir do arcebispo para a Igreja Sagrada Ocidental pra, né, fazer uma meia na história e tentar fazer com que não ocorra nada ruim. E é isso que finalmente chega a Tempest, todo o exército de Eurazânia e ao mesmo tempo o pessoal do Clayman que foi pegado pra ser escravizado e construir um monte de coisa. Onde basicamente está lá o Rimuru recepcionando todo o pessoal e os 3 guerreiros bestiais que estavam lá, no caso a Albis e a Sofia. O Phobia ficou lá pra comandar o resto que ficou em Eurazânia. Esse daí, desde que tentou bater de frente com a Milin, só se lasca, meu amigo. E eis que ressurge o querido Gabiru, que basicamente fala da luta que ele teve lá contra o servo da Milin, o Midrey, e basicamente ele fala que foi um cara muito poderoso, que ensinou bastante coisa pra ele, e que mostrou pra ele muita coisa e tal. Mas no fim das contas ele acaba trazendo uma mensagem da Milin, vejam só, que diz basicamente que ela mandaria basicamente um pessoalzinho dela lá, do pessoal do dragão, pra ir lá pra Tempest pra aprender a cozinhar. Pois pelo que o Gabiru fala, basicamente eles só servem comida sem nenhum preparo, sem cozinha, sem nada, tipo, comida crua, sabe? E bem, tendo o Rimuru aceitado isso e dizendo que aceitaria de bom grado que pessoas da Milin viessem pra aprender a cozinhar, o Gabiru basicamente foi embora. E bem, basicamente um tempo se passa, onde nós vemos o porcão aí aparecendo. E ele para pra conversar com o Rimuru, pois o Rimuru percebeu que ele tava meio cansado. E eles basicamente vão conversando sobre o trabalho que o Ged tá fazendo, que é com os caras que eram subordinados do Clayman, que eles não obedecem direito, não sabem direito do trabalho, que a comunicação é difícil, enfim. Toda a situação chata de se trabalhar com pessoas e por aí vai. É, minha gente, carteira de trabalho te dá muita coisa, mas principalmente dor de cabeça. Ah, pernilzão, isso aí me traz lembrança da época que eu trabalhava. Já que é assim, vamos beber uns goró e conversar sobre essa situação toda. Bem, assim foram eles para o bar da Traine. E sim, ela tem um bar. Não me pergunte por quê, mas ela tem. E foram lá eles conversando e bebendo a noite toda, reclamando da vida, do trabalho, por aí vai. Eu acho que isso acontece bastante, mas beleza, né? E bem, mais um tempo se passa, onde basicamente a gente vê o Rimuru conversando lá com o Rigurd, onde eles percebem que toda a situação do comércio e dos mercadores que estavam andando por aí
aí estão voltando, principalmente porque o mestre da guilda lá de Bloomond, o Fuse, basicamente falou que era seguro e todo mundo meio que tá acreditando aos poucos. Além de que também, como prometido, a dinastia feiticeira de Sarion declarou que está tentando fazer relações comerciais com Tempest, assim fazendo as pessoas terem confiança neste país de monstros. E por falar neles, basicamente tava lá o Rimuru, a Xion, o Benimaru, o Soen e outros pessoaizinhos falando como é que fariam a estrada que eles prometeram que faria, daí de Tempest até Sarion. Só que eles comentam que até aí tá tudo numa boa, porém, tem uma parte que é complicada. As estradas passariam por montanhas que são cheias de habitantes que são os Sopes Vermelhos, também conhecidos como Tengus. E bem, pelo que dizem ali, eles não são necessariamente hostis, mas se vierem pra porrada, eles vão junto. Então é bom pegar e tentar fazer uma relaçãozinha com eles ali, onde Benimaru diz que vai lá pessoalmente para fazer isso de forma clara e boa. E aqui, senhoras e senhores, começamos um papo que vai durar por essa terceira temporada inteira, que é basicamente o Benimaru tendo algum tipo de relação especial com a Albis lá dos Guerreiros Animais. E bem, isso daí ainda vai ter muito pano pra manga, minha gente, porque digamos que coisas ocorrerão aí. Não vai ser só isso não, é sério, essa história tem muito pano pra manga, é engraçado até. Mais um tempo depois, basicamente vemos o Rimuru conversando com o Hakurou, onde o Hakurou pega e fala sobre as coisas que tinham lá no castelo do Claymon, onde ele fala que tinha uma certa região que era tomada, né, pelo Claymon, que era cheia de elfos negros, e por lá havia uma ruína antiga de elfos, que basicamente tinham muitos tesouros, e provavelmente é de lá que o Claymon tirava seus fundos. E bem, o Rimuru fica muito interessado nisso, pois ruínas como essas são uma coisa rara de se descobrir nesses tempos, apesar de que existiam várias pelo mundo, e sempre poderia existir tesouros ou coisas importantes por lá. E bem, por enquanto se decidiu que aquilo dali ficaria em segredo, que eu honestamente acho uma ótima ideia, principalmente considerando tudo que ainda vai acontecer nessa história. Guardem isso, vai ser importante pro futuro. E bem, basicamente enquanto estava ali Veldora lendo seu maravilhoso Hataraku Saibo, muito bom aliás, basicamente, Rimuru reúne todo mundo lá para conversar sobre uma certa coisa que ele havia esquecido de falar, foi decidido no Valpurgis, que no caso é que os domínios dele como Lorde Demônio seriam toda a floresta de Jura. E bem, naquele momento basicamente todo mundo fica meio assustado, justamente porque na floresta aí, basicamente tudo que o Rimuru dominava era tudo que era das Dráiades, e o que era das Dráiades era só do meio para um lado, do meio do rio pro outro, não era nada dele não. No caso, por conta de ter se tornado um Lorde Demônio, agora todo o pessoalzinho que era do outro lado do rio, agora vai ter que ir falar com ele, porque ele é meio que o líder de tudo de qualquer jeito agora. E bem, com conta disso, ele decidiu que já que vai vir um monte de gente pra lá, é melhor vir todo mundo de uma vez. E bem, meio que eles não inauguraram o reino deles, eles só criaram e apareceu do nada um reino. Então ele decidiu que vai fazer uma festa de inauguração para o reino inteiro, que dessa forma reunia todo esse pessoalzinho que estaria indo lá pra falar com ele, ao mesmo tempo que também daria um pouco de descanso pra esse povo que tá todo cansado depois de toda essa guerra e toda essa situação louca que aconteceu na segunda temporada. E é dessa forma, nesses momentos de paz momentâneos, que todos eles decidem que vão fazer um festival para inaugurar o reino aí. E bem, é dessa forma que o episódio acaba. Eu sou obrigado a falar, tá meio paradinho por enquanto a história, mas uma coisa eu garanto, quando começar a ter toda uma situação envolvendo a igreja, que vai ser provavelmente no próximo episódio, ou daqui a 2 episódios, eu te garanto, dali pra frente, meus amigos, é coisa legal acontecendo atrás de coisa legal acontecendo. Inclusive esse festival aí que eles estão falando vai ser bem maneiro. E bem, é basicamente isso daí. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Eu agradeço de verdade e de coração. E bem, é isso aí. Falou, meu parceiro!